Bom, mãe, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o que é a pedagogia sistêmica e de onde ela surgiu, todas essas informações aí que pode ser importante para muita gente que ainda não conhece a pedagogia sistêmica, né? Bem, essa é a nossa jornada de pedagogia sistêmica para pais, alunos, professores, todos os profissionais de educação, que acontecerá toda quarta-feira durante um tempinho aí, né? A gente está num tempinho bom para a educação, para os educadores, com muita mudança. Bem, o que é pedagogia sistêmica? A pedagogia sistêmica é a aplicação na prática da sala de aula das ordens do amor percebidas pelo alemão Bert Helling. Quem não sabe quem é o Bert Helling? Bert Helling é um alemão que ele foi padre durante boa parte da vida e depois, numa idade mais avançada, ele voltou a estudar para ser psiquiatra e para desenvolver uma ferramenta que realmente auxiliasse as pessoas assim no seu desenvolvimento, a resolver os seus problemas, né? E nesse trabalho, Bert Helling reuniu várias ferramentas que já existiam e criou um pacote, um combo, que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela é um trabalho, uma ferramenta que atinge as nossas memórias sistêmicas. O que são as nossas memórias sistêmicas? Olha, todos nós vivemos em sistemas, como se fossem várias caixinhas, uma dentro da outra. Mas o sistema que a gente entra na vida é a nossa família de origem. E isso é fundamental, porque se a gente for pensar no nosso corpo humano, nós temos vários sistemas, a gente aprende na escola, né? Sistema respiratório, sistema sanguíneo, sistema muscular, sistema ósseo. Então, um conjunto de sistemas gera esse sistema físico humano que é o nosso corpo, não é isso? Então, se a gente imaginar que assim como a minha mão é uma parte do meu corpo, eu, filha dos meus pais, sou uma parte da minha família, como se eu fosse uma célula. Hoje a gente sabe que se pegar um fio de cabelo meu, uma célula minha, você dá para saber informações do DNA do meu corpo inteiro, não é verdade? Então, cada um de nós é como se fosse uma célula da nossa família. E nós carregamos todas as informações da nossa família, de todas as gerações. Olha que coisa extraordinária. É como se a gente fosse uma célula. Então, aqui atrás de mim está o meu pai e aqui atrás da minha mãe. Atrás do meu pai estão os meus avós paternos e atrás da minha mãe, meus avós maternos. E sucessivamente, todo esse povo aqui atrás, esse povo todo teve que nascer, crescer, ficar adulto a ponto de poder passar a vida para frente, reproduzir, para que eu estivesse aqui. Se a gente tirar uma dessas pessoas, é holográfico, igualzinho nos videogames, igual a gente vê nos filmes de ficção científica, eu desapareceria. Então, todas essas pessoas são essenciais para que eu exista. E no trabalho das constelações familiares, a gente lida sempre com o que é essencial. E o que é essencial? É a vida. Todo o resto que existe, como as profissões, a própria profissão de educador, que é o que a gente está trabalhando nessa jornada das quarta-feiras, é uma profissão. Toda profissão é uma forma de servir a vida. Porque tudo existe porque existe vida. Todo o resto que a gente constrói, que a gente produz, que a gente cria, é para servir a vida. Mas o serviço principal que a constelação lida é com esse serviço de passar a vida para frente, para que a vida continue, a vida humana. E ela vai se desenvolvendo. Hoje, para a gente, é muito natural alguém dizer assim, eu posso ter pressão alta porque na família do meu pai todo mundo tem pressão alta. Não é assim? Só que com o trabalho do Bert Helling, aliás, um pouco a psicossomática, tudo que a gente vem estudando ultimamente, mostra que a gente também traz informações emocionais. Então, por exemplo, é comum numa família alguém dizer, nossa, olha como essa criança parece com o vovô. Bem, quando é o meu pai dizendo isso, significa que é o seu bisavô, e o trisavô dessa criança, entende? E essa criança vem trazendo informações que você nem tinha. Você fala assim, mas eu nem conheci o meu avô. Muitas vezes eu nem conheci o meu avô. E meu pai disse que meu filho parece com o meu avô. Percebe? Então, a constelação, ela é uma ferramenta a nível do emocional. E dessa percepção de que nós trazemos em nós informações emocionais também dos nossos sistemas familiares. Então, na constelação, a nossa relação com o pai, a mãe, nosso pai e nossa mãe. E aquele momento que fez a gente atravessar essa linha aqui, tá todo mundo vendo essa linha aqui que tá dividindo nós duas, né? Vamos pensar que a Ana, que tá aqui embaixo, é antes da vida que a gente conhece. E eu que tô aqui em cima, tô nessa vida que a gente conhece. Algo de extraordinário aconteceu quando o pai e a mãe da Ana se encontraram naquele momento e algo maior falou, faça-se um milagre. E a Ana surgiu, não é isso? O mesmo homem, a mesma mulher em um outro momento, surge uma outra pessoa. Isso é básico e elementar.
quando a gente, através da constelação, organiza essa nossa relação com os nossos pais, com os nossos ancestrais, com a nossa família, com os costumes, as crenças, as questões emocionais da nossa família, quando a gente consegue se alinhar com tudo isso, achar o nosso lugar certo na nossa família, de acordo com as 3 leis sistêmicas que o Bert Helling percebeu, que são leis naturais, gente, como se fosse a lei da gravidade da física. Então, a primeira é sistemas não aceitam exclusão. A segunda é a lei da ordem e da hierarquia. Essa lei atua no tempo. Quem veio antes é sempre maior. Então, por exemplo, eu sou a primeira filha dos meus pais, sou maior do que os meus 8 irmãos que nasceram depois. E sou menor que meus pais, menor que os meus tios que estão atrás de mim. Meus pais e meus tios são menores do que os meus avós e assim por diante. Então, aqui para trás, esse paredão vai crescendo e eu sou a pontinha desse iceberg. Mas quando eu encontro alguém e passo a vida para frente, eu passo a ser esse ponto de conexão. Então, para os meus netos, eu já sou grande. Percebem isso? Então, a terceira ordem sistêmica já é o equilíbrio entre o dar e o receber, porque a vida é uma troca contínua. Nós somos seres interdependentes. Até dentro da gente é assim. Por exemplo, se meu sistema circulatório tiver um problema, vai causar problema no meu organismo inteiro. Não é assim? Então, os problemas dos nossos familiares nos afetam sim. Entende? Muito mais do que nós imaginamos. Principalmente aqueles problemas que afetam os nossos pais, por exemplo. Porque pai e mãe pra gente é tudo. Pai e mãe pra gente é a fonte da vida. Às vezes tem muita questão sobre isso na educação, porque os professores lidam com muitos alunos que são adotados, que são criados pelos avós, às vezes são criados por instituições. Aí tem uma fala, né? Fala assim, pai e mãe é quem cria. Só que se não tivesse nascido, ia criar o quê? Na constelação se trata apenas de se colocar as coisas em ordem. Então, primeiro veio a vida. Quem gerou a vida, quem permitiu que nascesse, que existisse. Depois vem quem cuida. Ninguém é melhor do que ninguém, cada um faz a sua parte, é como se fosse uma corrida de bastão. Então, para cada um de nós, primeiro vem a família de origem, depois a família que cria, se tiver alguém, depois a escola, que é uma parceira da família, para continuar a preparar esse indivíduo, educar para a vida em sociedade. Então, o papel da escola é muito importante, principalmente hoje, quando as crianças entram na escola muito cedo, antes de fazer 1 ano de vida. Então, até hoje, Ana, o foco da educação no Brasil, na verdade, sempre foi nota, nunca foi aprendizagem. Tanto que a gente, a gente tem até uma aula especial antes da prova para ficar tudo fresquinho na nossa cabeça e a gente conseguir tirar uma boa nota. Responder no dia seguinte. Responder no dia seguinte. Mas, hoje em dia, a gente está num contexto onde a informação está disseminada. Nenhum professor é capaz de dar a quantidade de informações que estão disponíveis aqui na rede, não é mais igual antigamente. E isso abre uma nova possibilidade. Peraí um pouquinho que já bagunçou aqui tudo na minha cabeça. Primeiro, você falou o que é um sistema, o que é o nosso corpo sistêmico, certo? Sim, sim. Ok. Então, o nosso corpo sistêmico, ele é esse corpo basicamente familiar. Sim, que traz todos os registros da nossa história, das nossas crenças e de como é a nossa família. Isso mesmo. Certo. E aí ele tem 3 leis que regem ele. Tem. O Bert Helling nos ensina 3 leis naturais que regem as relações entre as pessoas, entre sistemas e dentro de um sistema, por exemplo, que rege dentro de mim também. Para tudo funcionar bem, os meus sistemas físicos têm que estar todos bem, se relacionando bem, cada um fazendo a sua parte, cada um no seu lugar, não é assim? Por exemplo, quando a minha mente ela fica muito, muito agitada, afeta o meu sono, afeta o meu corpo físico também, a minha alimentação não afeta. Então, essas leis sistêmicas, elas servem para todas as relações, dentro de um sistema ou entre sistemas. Agora, você imagina na sala de aula um professor com 40 alunos. Ele tem 40 alunos ou 40 sistemas ali dentro? 40 sistemas. 40 sistemas. Por isso é que a pedagogia sistêmica, quando ela traz esse olhar sistêmico, que o professor desenvolve essa capacidade de olhar para a vida pessoal dele e para a profissional dele, com este olhar, ele consegue harmonizar, porque ali é muita informação. O professor é um cara que lida todo dia com muita informação. E ele lida com muitas demandas diferentes. Porque cada família é única, assim como cada pessoa dentro da família é única, cada família também é única, com valores únicos, com sentimentos únicos. Mas aí a pedagogia sistêmica, ela tem uma estratégia para lidar com esse fato de que o professor está lidando com
com 40 sistemas? Tem, claro. A partir do momento que você aprende a usar as ordens do amor do Bert Helling na sua vida pessoal, em primeiro lugar, porque a pedagogia sistêmica, o grande diferencial dela é que ela não é uma teoria que você vai aprender, ou ler, ouvir e passar para frente. Ela é uma coisa prática, que você colocando em prática na sua vida, você vai mudar a sua maneira de se relacionar, e quando você mudar, quem se relaciona com você também vai mudar. Então o professor vai mudar a postura dentro da sala de aula. Ele vai conseguir ver exatamente qual é o lugar dele como pessoa e como professor. Então ele vai ver como o lugar dele como indivíduo, primeiro dentro da família dele, e resolver isso nele, adquirir essa competência, porque a gente não dá o que não tem. Se você não sabe, se você não fez, você não tem como passar para frente. Exatamente, passar para frente. Então, o grande diferencial da pedagogia sistêmica, a Adriana está aí, ela já fez o treinamento e ela coloca isso em prática, é você fazer isso em você primeiro. Você poder ter esse respeito, você ter achado o seu lugar na sua família de origem, conseguir acessar esse respeito e essa gratidão pelas coisas como são, e aí depois você reproduzir isso na sua vida profissional. Tanto que essa visão sistêmica, ela não serve só para a educação não, viu, gente? Ela serve para todas as áreas da vida, todas as profissões. Então, hoje a gente tem uma gestão sistêmica, uma liderança sistêmica, um direito sistêmico, uma nutrição sistêmica, que a vida é sistêmica. A vida é agora, em várias partes. Um professor que saiba de pedagogia sistêmica, seria possível, por exemplo, ele, a partir do momento que ele já descobriu o lugar dele na família, depois descobriu o lugar dele dentro da escola, o lugar dele dentro da sala de aula, e aí é possível, de alguma maneira, ele ajudar os alunos dele a também acharem o lugar deles na sala de aula, na família deles? Bem, é possível o professor conseguir ajudar nesse sentido? A escola não é um lugar de um trabalho terapêutico. Na escola, o lugar é de uma educação, vai preparar o aluno, né? Seja ele uma criança, porque a pedagogia sistêmica, como ela nasceu na educação básica, às vezes a gente tem a impressão de que ela é só para a educação básica, para a educação infantil. Na verdade, não. Ela é geral. Agora, acontece que as mudanças realmente surgem na base da pirâmide. Então, os professores de educação infantil são os que trazem o novo. É muito difícil chegar lá em cima nas universidades, por exemplo, porque lá a coisa já está cristalizada e lá ninguém está querendo saber de muita mudança nesse momento, não, né? Por outras questões sociais aí. Mas o que acontece? O professor, ele não vai fazer uma intervenção terapêutica nos alunos como ele fez com ele para achar o lugar dele, na família dele, para chegar nesse papel. Mas só o fato dele se posicionar diante de cada aluno, vendo os pais e esse contexto atrás do aluno, com esse respeito diferente, com essa compreensão, com menos julgamento, com menos cobrança, sabendo qual é o lugar dele, ficando no lugar dele, fazendo a parte dele. Então ele olha para o aluno e ele deixa de ter pena, deixa de usar como justificativa para não ensinar ou para o não aprender. Por exemplo, esse aluno não tem recursos financeiros, esse aluno não tem recursos materiais, que é uma coisa que a sociologia trouxe para a educação, que é muito importante, que é essa visão do social, mas que tem sido administrado de uma forma, digamos, errada, aspas, porque a gente não conhecia as leis que regem os relacionamentos. Então, por exemplo, era natural achar assim, as crianças de uma comunidade carente, elas não têm condição de aprender, porque elas não têm nenhum leitor em casa, ou por isso ou por aquilo, que na verdade são justificativas. O ser humano, ele nasceu para aprender. É uma característica natural do ser humano. A gente pode estudar um pouquinho do Humberto Maturana também, que a gente vai ir para isso, para essa biologia do amor, para essa característica natural do ser humano. Então, quando o professor se posiciona apenas como professor, sem invadir o espaço da família com julgamentos ou com cobranças desnecessárias, ele já fica no lugar dele e tem força, entende? Age também para o professor em relação à estrutura educacional. Às vezes ele é cobrado pela direção, pela supervisão, pela equipe escolar, por N coisas, de uma forma que ele acaba sendo cobrado por coisas que não dizem respeito à competência dele, que o papel dele está ali e informar. E às vezes também ele acaba se envolvendo em áreas que não é dele. Então a pedagogia também sistêmica, ela serve demais para a gestão escolar, para conseguir colocar em ordem todas as partes. Nenhum é melhor que o outro, o supervisor é melhor que o professor, o diretor é melhor que o supervisor. São partes de um todo. Todas as partes são importantes, mas a qualidade do resultado final dessa escola vai depender da qualidade da relação entre essas partes. E para harmonizar essa relação entre
entre as partes, é que a gente usa as 3 ordens do amor. A primeira é pertencimento, a segunda é hierarquia, a ordem. Eu não gosto muito de hierarquia, porque pra gente hierarquia tem um pouco a ver com poder, né? Com a questão quem manda e quem obedece. Na sistêmica não existe isso. Nós somos todos interdependentes. Então, cada um no seu lugar é tão importante quanto o outro, porque são como as peças de um quebra-cabeça. Você não fala que uma peça de um quebra-cabeça porque é menos importante do que a outra, né? Então, a nossa visão do trabalho, do trabalho em equipe, da cooperação, da troca entre adultos, ela acaba sendo toda ressignificada com essa visão sistêmica. Então, eu falo muito que a pedagogia sistêmica, ela é um outro olhar diante da vida, é um outro olhar para a sala de aula, é um outro olhar para a nossa profissão, para o serviço que a gente presta à vida, sabe? Porque hoje o professor também ele sofre muito com uma desvalorização da profissão dele. E isso é uma coisa, assim, que não faz nem sentido, porque o professor é o cara, nas escolas a gente tem o futuro de um país. Todos os jovens cidadãos estão ali. E hoje, inclusive, os velhos cidadãos, porque hoje a gente está num contexto de educação continuada. E aí, aplicar a pedagogia sistêmica para adulto é mais difícil ainda, porque os professores precisam aprender isso, mas os alunos também precisam mudar o modo como desejam aprender. Imagina, se você trabalha com adultos, eles estão acostumados a aprender do modo antigo. E o modo antigo era o professor dando uma informação bem picadinha, bem miudinha para facilitar a vida, não é verdade? Bem, então a pedagogia sistêmica, ela surgiu a partir do trabalho do Bert Hellinger. A primeira pessoa que colocou em prática foi a Marianne Frank, que é uma alemã. Ela dava aula no ensino fundamental e no ensino médio na Alemanha. Ela trabalhava com crianças, assim, de imigrantes que vinham de várias situações, de países em dificuldades, entendeu? Mesmo na Europa. E depois de conhecer o trabalho do Bert Hellinger para a vida pessoal dela, ela teve a ousadia de começar a levar isso para a sala de aula, colocar em prática na sala de aula. Então, ela foi uma das primeiras. Depois isso pegou muito no México. Tem vários lugares no mundo, na Espanha, no México. O Bert Hellinger levou para um seminário no México, na Espanha, quero dizer. Isso aí. No México hoje já tem até graduação, já tem pós-graduação, já é uma coisa formal, assim, no ensino formal, né? Mas as ordens do amor do Bert Hellinger são para ser aprendida por todo mundo. Então, a pedagogia sistêmica, ela é uma forma de você, como pessoa, aprender a gerenciar a sua vida e também a sua profissão. E muda tudo, muda tudo. Aqui, tem uma pessoa que fez uma pergunta interessante. Por exemplo, se ela absorveu as 3 leis sistêmicas, porque, na verdade, o que é interessante, o que eu acho interessante nesse trabalho é que você absorve essas leis. Não é que você entende e são exercícios para você pôr em prática, não. O processo é de absorção e aí aquilo entra em você e te transforma. É verdade. Então, não é mais que você acha ou sabe que cada um tem o seu lugar e que todos são importantes, porque essa teoria, na teoria, a gente está cansado de saber disso, né? Acho que nem tão cansado, mas é fácil de entender. E é quase uma coisa assim, que todo mundo fala, mas ninguém, na verdade, sente. Na minha opinião, é isso, sabe? Todo mundo acha que, por exemplo, não existe hierarquia, todos são importantes no mesmo nível, sabe? A gente acha assim, no fundo, mas quando a gente absorve as leis sistêmicas, a gente sente que é assim. A gente não pensa mais que é assim, a gente passa a sentir. Quando um professor passou pelo processo e ele já consegue sentir as leis sistêmicas, ele consegue transmitir isso para os alunos de maneira natural? Consegue, porque ele adquire... O Bert Hellinger tem uma frase assim, ó: só no seu lugar, fazendo a sua parte, você tem força. Então, quando eu acho o meu lugar na minha família, quando eu acho o meu lugar no meu sistema profissional, na empresa onde eu trabalho, e fico no meu lugar, consigo me conter ali, saber exatamente o que eu tenho que fazer, eu sinto essa força. O que vai acontecer? As coisas ficam mais leves. Aquilo que parecia antes tão difícil, tão pesado, tão complicado, eu vejo muitos professores que fazem o treinamento, um dos primeiros feedbacks que eles dão é assim: antes eu chegava sexta-feira destruído, morto de cansado. Aliás, na quinta-feira eu já estava sonhando com sexta-feira. Hoje não. Hoje chega sexta-feira e eu tô bem, entende? Então, essa é uma das primeiras mudanças, assim. Com relação aos alunos, eles começam a gostar de aprender, porque muda a relação do professor com ele, com a família, com todo o sistema próprio da escola. Quando fica mais leve para o professor, gente, o professor é o centro da sala de aula. É em torno dele que os alunos se organizam para aprender. Se ele está bem, qualquer professor sabe que o dia que ele está bem, centrado, tudo corre bem. Aconteça o que acontecer, ele administra. O olhar dos alunos estão nele. Então, se ele está bem, consciente do que ele está fazendo e presente é estar ali de corpo,
alma e coração, né? Mente, coração, tudo alinhado. Porque tá ali pensando em casa, tá ali pensando no que ele tem que entregar para supervisão, ele não tá ali. E os alunos sentem isso, né? Com dispersão. O professor ele tem um feeling para isso. Gente, é uma profissão que exige muito, 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 muito. E os professores, eles já são muito exigidos pela própria função, pela própria natureza da função. Porque ele está lidando e tem 40 pessoas para receber. Imagina como se tivesse 40, entendeu? Querendo receber algo. Uma atenção, um cuidado. Então, a exigência... cada um com uma especificidade muito grande, né? Exatamente. Só que antes o professor ele tinha o foco principalmente na transmissão da informação. E hoje essa mudança está trazendo um terror muito grande para a educação. O medo de que a escola se torne desnecessária. Realmente, essa função se tornou desnecessária, gente. Tudo que a máquina pode fazer melhor do que o humano já está sendo feito pela máquina. Só falta proliferar. O que vai sobrar? As profissões que têm a ver com competência, desenvolvimento de competência, que envolve o emocional, o comportamento, a relação da gente, entendeu? E isso é tudo a ver com a educação, porque o papel do professor é fazer essa mediação da aprendizagem. Antes, ele tinha todo o trabalho e o foco ficava na transmissão da informação. Hoje, liberou ele disso, se ele for aquele professor que consegue utilizar as ferramentas virtuais para trazer a informação, a energia dele fica toda para fazer a mediação da aprendizagem. Percebe? Eu não sei usar as tecnologias. Aí também entra a ideia sistêmica, porque quando a escola exclui o mundo virtual, que já é uma realidade, isso vai ter consequências. Vai ter consequências para o professor como profissional, para a escola como instituição, que está desatualizada, já não ensina para um mundo que é real, não tem significado, então, para algumas gerações o que aprendem. Já temos gerações de nativos digitais, que eles sabem o que é aprender pelo celular, entendeu isso? E vai ter consequências também a nível de que estamos preparando esses jovens ou esses profissionais que estão na educação continuada para que mundo? Um mundo que já não existe mais? Percebe? O mundo do trabalho está mudando e vai mudar muito rápido, gente. Essa coisa aí acelerou de uma forma extraordinária. Então, a pedagogia sistêmica... Desculpa interromper, mas deixa eu perguntar uma coisa. Então, faria sentido falar assim, porque na minha visão, é como se a profissão dos professores, ela estivesse passando por uma crise. Não só dos professores. Em algum sentido. Mas aqui vamos falar de professores, mas assim, em alguns sentidos está em crise, tanto financeiramente quanto em sobrecarga de trabalho. Sim. Compensando sistemicamente, pensando que só no nosso lugar nós temos força e que nós precisamos saber e estar no nosso lugar, faria sentido que essa questão dos professores está acontecendo porque antes eles estavam em um lugar que era o transmissor da informação e agora ele está em outro lugar. É necessário que ele esteja em outro lugar. E ele ainda não tem consciência disso e por isso que está tão difícil. Ou não tem consciência, ou tem consciência, mas não tem espaço porque ele trabalha dentro de uma rede e ele é um funcionário. E as escolas ainda não se adaptaram, a maioria delas não. Existem sim, gente, escolas que já estão vivendo essa realidade, que já estão trabalhando com essa realidade, mas o geral do sistema não é assim, tanto do público quanto do particular, entendeu? Então já existem novas possibilidades, né? Por outro lado também, o professor, ele é difícil, porque são anos e anos e anos de uma forma, e ele também não aprendeu dessa forma. Então é uma mudança muito grande, e o medo é muito grande, a ameaça de perder a profissão, de perder a segurança, e para acabar de completar, o professor, de um modo geral, essa categoria profissional, ela está muito vitimizada, ela se desempoderou muito, o professor, sabe? Durante muito tempo a gente ouviu igual um mantra, o centro da educação é o aluno. Você imagina uma sala de aula com 40 alunos e 40 centros. Na rede pública, a gente tem um problema. O aluno é visto como um cliente. Então, ele pode fazer exigências, a família pode fazer exigências. O professor, ele fica refém, ele fica emparedado. Na rede particular. Mas na rede pública também é um horror. Por quê? É como se o aluno da rede pública é o aluno que não quer aprender, porque se o pai tiver um mínimo de condição, ele vai pôr na rede particular. Mas às vezes, gente, é tão incrível porque o mesmo professor dá nas duas redes. E aí, na rede pública, tem aquele mote de que o menino não quer aprender, de que ele não tem condição de aprender, porque ele vem de um ambiente muito carente. Então, são N falas que nós temos. Falas vitimizantes, tanto do aluno quanto do professor. E essas falas precisam ser desconstruídas. A gente precisa olhar para o ser humano como ele é. Então, quando a escola
a escola pública, ela julga as famílias, por exemplo, esse aluno não pode aprender porque na casa dele é assim, na casa dele o pai matou a mãe, o pai está preso, é isso, é aquilo, a pobreza é grande. Eu estou julgando essa família, eu estou entrando num lugar que não me compete, que eu preciso ver como professor, essa família mandou esse menino para a escola para que ele esteja em segurança, que ele aprenda algo. O quê? Não é aprender que a família dele é certa ou errada, porque com as ordens do amor do Bert-Hellinger, a gente aprende que não tem família errada para ninguém. Todo mundo nasceu naquela família, fosse outra, seria outra pessoa. Aliás, se mudar o pai ou a mãe, já muda a família e já vira outra pessoa. Então, a gente sempre tem a família certa. A gente vem para a escola para aprender que existem contextos diferentes, formas de viver diferentes. Olha como isso é diferente. Então, a pedagogia sistêmica, ela traz novos paradigmas para a gente, de cooperação, de transformação, de que nós somos interdependentes, de menos competição, menos comparação, de uma forma de trabalhar com essa percepção de que o trabalho é um serviço que a gente presta à vida. Que o trabalho para o adulto, quando a gente está no nosso lugar, fazendo aquilo que a gente sabe da melhor forma possível, sentindo orgulho de estar fazendo isso, é como brincar para uma criança. Aí você falou assim, o professor vai se sentir como? Bem, forte, consciente de que ele é importante para aquela criança. E isso que ele sente, o aluno vai perceber isso e vai se conectar com isso, porque a gente entra em fase. Sabe aquilo que você ensina muito bem isso de... Como é que é? Daquele negócio de semelhança? Semelhante cura semelhante? Ana sabe explicar isso top. Dos vetores da física, sabe? Então, por exemplo, se eu quero que uma pessoa fique calma, eu fico nervosa ou eu me acalmo? Acalmo. Isso é a mesma coisa. Se o professor entra na sala de aula consciente de que ele é, do que ele veio fazer ali, da importância daquilo para ele, para o aluno, para a família do aluno, para a sociedade, isso emana naturalmente. Eu tive um exemplo incrível de uma aluna minha, de uma turma desse ano, e ela é professora de matemática. E matemática a gente sabe que é um tabu na nossa cultura, né? 50% pelo menos acha que matemática é difícil. Ou é matemática ou é português. E matemática, e aí ela diz que, trabalhando com adolescente, no ensino médio, adolescente já está naquela fase que é mais questionadora, maior desafio para o professor enfrentar uma turma de adolescente, você tem que ter muita confiança, assim, sabe? Para poder você conseguir segurar a onda. Você tem que estar centrado, né? Tem, porque eles vêm para cima com quente e dois fervendo. Aí diz ela que depois que ela fez o primeiro módulo do treinamento, ela chegou na porta da sala, aí disse que ela rezou e pediu para Deus, para o sistema dela, para todo mundo dar força para ela entrar ali naquele dia de uma forma diferente e se posicionar diante dos alunos como uma autoridade, mas com muito respeito. E daí eu achei muito bonitinha ela falar que parou na porta do lado de fora e rezou e pediu para isso, para se posicionar dessa forma. E diz ela que a partir daquele dia ela começou a entrar na sala de aula de uma forma diferente e isso gerou resultados completamente diferentes. Então, a pedagogia sistêmica, isso que você falou da pessoa sentir, é mais do que sentir, é manifestar isso. É você, virar, sabe? Virar lá a tomadinha e você se empoderar e você saber quem eu sou. Quem eu sou sim uma professora e o meu papel aqui é esse, vocês estão aqui para isso e colocar tudo em ordem. Vamos pôr ordem nisso aqui. Exatamente. Vamos colocar esse negócio em ordem, sabe isso? Tá tudo desarrumado. Isso, entende? E aí ele dirigir esse processo, ele se tornar um líder mesmo dentro da sala de aula. É uma coisa, gente, extraordinária. Fica interessante dessa maneira, porque aí não é mais um método que o professor vai ter uma lista de tarefas para cumprir, além das que ele já tem que cumprir, ele teria que cumprir mais as da pedagogia sistêmica. Não é isso, né? A pedagogia sistêmica é um processo de transformação interno do professor dentro da sala de aula, né? Não só na sala de aula. Ele vai mudar a postura dele diante da equipe da escola, diante da sociedade, diante da família dele, diante dele mesmo. Gente, aprender as ordens do amor do Bert-Hellinger, fazer as suas constelações familiares que forem necessárias para você se alinhar com seus propósitos, com a sua própria vida, é uma mudança de consciência, é uma ampliação de consciência. Você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Então eu falo, a pedagogia sistêmica é uma forma de olhar a sala de aula. Mudou o seu olhar, muda tudo. Parece bobagem, mas isso é física, né? É Einstein, observador, afeto, fenômeno. Então, é uma coisa para se vivenciar. Muda a sua postura diante da vida.
e a vida começa a ficar mais leve, a vida começa a ser mais prazerosa, fica menos pesada, entende? Acho que todas as pessoas que passaram por esse processo podem dar testemunho disso. É que parece ridículo, porque é tão simples que parece ridículo, né? Mas é que é muito profundo também, né? Muito profundo. E assim, ela precisa. Assim, eu não sou professora, mas eu passei pelo processo na minha vida pessoal. E para mim, é como se você fosse trilhando e fosse ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve, até o momento que, assim, tá tranquilo. Se for pela direita, tá bom. Se for pela esquerda, tá bom também. Você vai chegando num estado de espírito muito confiante. Você passa a confiar mais na vida. Você mesmo. E em você mesmo. Tem Sim, também. Eu tô vendo uma pergunta aqui, se... Sim, mas foi a pergunta que a gente fez sobre o processo de absorver as leis sistêmicas, de sentir isso, estar integrado com isso, se isso é transmitido para os alunos tranquilamente. E também aí... Acho que ficou claro eu dizer que a escola, o professor, ele não precisa ser um constelador. E ele não vai agir como terapeuta porque ele é um professor. E ele vai continuar... peraí que tem outras perguntas, sim. Mas aí eu vou pedir aqui para me passarem, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Tá bom. Ele vai continuar fazendo essa curadoria de informações, ensinando o aluno a refletir, a selecionar informações, a refletir sobre essas informações, entendeu? Isso é muito importante. Isso, na verdade, é o papel real do professor, que é essa mediação da aprendizagem. E aprender não é decorar. Aprender não é ter na memória as informações. Implica um pouco mais, implica numa digestão da informação e transformar isso em conhecimento e transformar isso em competência, na capacidade de utilizar isso da vida. Considerando, assim, aqui tem uma pergunta bastante legal, mas antes, com o que você falou, eu até queria fazer uma observação que agora pensando, né, como a gente se transforma sempre aprendendo. Ou a gente aprende uma sensação nova ou um saber novo, aquilo transforma a gente. É sempre quando a gente entra em contato com o novo que a gente se transforma. Então, o professor, ele não é um educador, ele é um transformador. Pelo menos algumas horas por dia, ele está transformando pessoas o tempo inteiro, né? Assim, enquanto ele está na sala de aula, ele está transformando. Muito interessante. E é uma profissão extraordinária, né? É uma profissão extraordinária. E uma coisa importante é que quando a gente fica falando da informação, que a informação hoje em dia não passar informação não é o papel primário do professor. Não quer dizer que a informação não seja importante, não, gente. Ela é fundamental. Só que antes ela não estava tão disponível como está agora. O professor era, por excelência, o transmissor dessas informações. Não era assim? Porque essas informações... E ele tinha que gastar praticamente 100% do tempo dele transmitindo essas informações, né? Buscando, organizando e transmitindo. Não é isso? É só que a informação também é fundamental. Só que hoje ela está disponível em outros canais. Você tem acesso a ela com muita facilidade. Então, não é que é menos importante. Uma coisa importante do sistêmico, da visão sistêmica da vida, é que não tem isso que é mais ou menos importante. Tudo é importante, mas cada coisa tem que estar no seu lugar certo. As coisas têm que estar em ordem. Aí, por exemplo, o amor na pedagogia é fundamental, mas raramente você tem um professor que não tem um mínimo de amor pelos alunos. É praticamente impossível. A pessoa que não gosta de gente, ela não suporta uma sala de aula nem um ano, entendeu? Porque é um contato muito... Então, interessante você ter falado isso, que isso tem a ver com a pergunta que está aqui. Que a Emily perguntou, como se viver uma realidade que não é sua? E quando você está em uma situação que você não se sente enquadrado, que você não se sente pertencente àquele contexto? Se isso for um sentimento muito, muito forte, que você até sente racionalmente que, gente, mas tem todos os motivos para mim estar tranquila. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Aí você deve procurar ver, porque você pode estar com um sentimento que não é, carregando um sentimento que não é só seu, percebe? Por exemplo, é uma situação comum desse tipo. Por exemplo, na minha família nunca ninguém se formou, nunca ninguém terminou a universidade, nunca ninguém nem entrou numa universidade. Aí eu entro numa universidade, e quando eu estou quase me formando, eu não consigo. Ou eu me formo, já estou na minha profissão e me sinto péssima. Mas, gente, não faz sentido me sentir péssima. Eu adoro o que eu faço, eu escolhi isso, eu fiz a minha graduação, estudei demais, aprendi. Agora que eu estou aqui, por que eu não me sinto bem? Então, aí deve ter alguma coisa misturada sistemicamente que você precisa olhar. Precisa procurar um terapeuta, um constelador e aí ver.
Esse é um caso. Segundo caso, muitas vezes a gente escolhe sim uma profissão porque é aquela que está mais fácil na nossa frente e a gente está pensando no nosso sustento, morou? Aí depois que o sustento resolveu, aí a gente começa a ver outros aspectos, né? A gente começa a falar assim, já não estou morrendo de fome, gostaria tanto de estar fazendo o que eu amo. Aí é hora de procurar isso, ver uma gestão de tempo aí para continuar cuidando do próprio sustento, que é importante para cada adulto, Emily, para todo adulto precisa ser autossustentável, né, para você poder administrar a sua vida, mas separar um tempo para investir num projeto que junte o sustento com a realização pessoal, com você está fazendo aquilo que realmente você quer fazer, aquilo que você realmente quer oferecer ao mundo, né? Porque todos nós fazemos história, gente. A gente só lê no livro das histórias algumas pessoas que ficaram mais famosas, né? Mas elas também só existem porque cada um de nós existe. Então, é muito importante todos nós fazermos algo que só a gente, porque cada um de nós tem um olhar para a vida, Emily, que é único. Ninguém teve experiência de vida que a Emily teve. Ninguém veio do mesmo sistema no mesmo momento que a Emily veio. Cada um de nós é um universo único. E é muito rico, porque o conjunto é o conjunto de todos esses olhares. Então, é muito importante a gente poder se conhecer e se permitir desabrochar, mostrar para o mundo aquilo que só a Emily pode mostrar. E se for a Emily que eu conheço, ó, ela tem muito para mostrar? Mas todos nós temos, mas é que a Emily eu conheço. Se for a Emily que foi minha aluna, eu conheço e sei do que eu estou falando, entendeu? Infelizmente, a gente viveu em contexto, a gente foi educado em contexto, que é o que muda também com a pedagogia sistêmica, que não empoderava a gente, desempoderava, porque a gente vivia num mundo em que a educação meio que formatava a gente para ser um monte de soldadinho tudo igual. E hoje não, hoje a gente está num contexto que existe criatividade. Isso é aquilo que você falou, Ana, que a gente fica mais forte, com menos medo das situações, porque não tem muita resposta. Qual que é a resposta certa? Não sei. Na hora que eu vou saber. Mas olha, mas a gente vivia num lugar que tinha a resposta certa. E se desse a resposta certa, era a maior encrenca se desse a resposta errada. Mas hoje não, a gente está num contexto de criatividade, de aprendizagem contínua. A única certeza que a gente tem hoje é que tudo muda, o tempo inteiro. O tempo inteiro a vida se transforma, não é isso? Então, Emily, cada situação é uma. Se a sua situação for essa, também é bom. O que você tem feito até hoje, você aprendeu muito com isso. A gente sempre aprende, gente. E até nas situações mais difíceis, por incrível que pareça, é nessa que a gente desenvolve maiores competências. Seja de resistência, resiliência, paciência, disciplina, entendeu? E depois tudo isso é o seu patrimônio. É aquilo que você tem para usar lá adiante, de uma outra forma. A gente está com o tempo esgotando, só deve ter mais uns 2 minutos. Em 2 minutos, o que você gostaria de falar para concluir a conversa que a gente teve? Olha, eu gostaria que vocês divulgassem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque isso também é importante para os pais, a responsabilidade dos pais quando eles escolhem a escola e precisam confiar nessa escola. Que essa escola tem valores alinhados com os valores da família, para que essa criança possa ter essa confiança e essa parceria entre os pais, a escola e o professor. Porque sem confiança e sem essa parceria, não existe uma troca adequada entre nós. Essa capacidade de dar com amor e de receber com amor e principalmente com respeito. Respeito pela forma como o outro pode receber, o quanto o outro está possível de receber naquele momento e o quanto eu posso dar naquele momento também. Respeito para todas as partes, não é isso? Então, eu acho que isso é fundamental. Que a família possa mudar esse olhar para a escola e que a escola possa mudar esse olhar para a família. A ordem dos fatores não importa. Se vai começar esse movimento de um lado ou do outro, não faz diferença. Mas isso é um aprendizado para todos nós como seres humanos. E a nossa responsabilidade com a educação, ela é extraordinária. Porque seja como pais, seja como adultos, ou seja como profissionais da educação, nós somos os responsáveis pelo que esses jovens estão aprendendo. E aí, isso é a base de como eles vão viver. Valores são a base da nossa formação. E isso é fundamental. Então, até quarta-feira? Até quarta-feira. Se alguém quiser mandar um e-mail para o Instituto Rosa da Terra, o que é? rosadaterra.instituto@gmail.com com seu desabafo, ou com a sua dúvida, ou com a sua situação atual. Como professor, por favor, mandem para a gente poder ter assunto aqui na quarta-feira que vem, tá bom? Ou como pais também, viu? Os pais também estão tendo demandas muito sérias em relação à escola, porque os filhos precisam aprender, mas... Então, os pais também estão convidados. E os alunos também, se quiserem, viu? Emily, Natália, todo mundo que é aluno, né? Eu acho que eu vou mandar. Mas a Natália é professora.
Não, tem outra Natália aqui. Ah, entendi. Tem mais de uma Natália, tá bom? Entendi. Então tá bom, mãe. Até quarta-feira. Até, gente. Muito obrigada. E se vocês divulgarem Muito nosso trabalho, eu obrigada, agradeço gente. Ana Cristina, imensamente. obrigada por estar aqui. Ana Cristina está aqui. Fico muito feliz. Beijo, que a mãe. gente possa Te se amo. tornar um fermento na massa. Tchau. Também te amo, filha. Tchau.